Estamos de volta e ao vivo aqui, é o segundo bloco que iremos iniciar do programa Saúde Master pela TV Master, agradecendo a enorme audiência, já desejando um feliz São João. Estamos no São João e o maior do mundo, inclusive, mas pensamos sempre na vida. Ou seja, o nosso lema maior do programa Saúde Master, inclusive eu registrei para a eternidade, nós salvamos vidas. Devem aparecer algumas imagens agradecendo a eficiência hoje do trabalho do Alisson, do Gessé, da produção da Verônica Amorim, que contribuem junto com o Sistema Master de Comunicação para essa qualidade que estamos seguindo há quase 4 anos de edições ao vivo e presenciais. Vamos ver o que aparecerá na imagem. Creio que do Nós Salvamos Vidas é sempre um alerta. Se você tem qualquer crime nesse momento, o amparo do Nós Salvamos Vidas está aí, de forma gratuita, para que você possa denunciar com alguns cliques uma central bilíngue, que não são robôs, seres humanos, irão lhe atender. Você, no ambiente do WhatsApp, ligado com Brasília e com os ministérios, você fará a sua denúncia, receberá um protocolo para acompanhar a tomada de decisão. Isso torna-se um documento da sua denúncia. Então, se você colocar no navegador nesse momento, nóssalvamosvidas.com.br, você entra no site e lá pode denunciar violência contra mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, animais e todo o grupo LGBTQI+. Portanto, uma plataforma que tornou-se uma referência nacional no ato de denunciar crimes e evitar que a violência ocorra. Portanto, Nós Salvamos Vidas. Pelo Instagram também, Nós Salvamos Vidas, tem um link na bio e você pode denunciar. Eu tenho outra imagem aí, é a embaixadora. Nós temos várias embaixadoras e embaixadores do Projeto Nacional Nós Salvamos Vidas. Eu quero exaltar, até por ser o São João, por ser uma paraibana, a nossa querida e amada e famosa e talentosa, a Juliette aí, que também contribui, obviamente, incentivando e salvando vidas. Temos outra imagem para reforçar: Instagram, Nós Salvamos Vidas, endereço da internet, nóssalvamosvidas.com.br. Vamos dar início ao segundo bloco. Iremos salvar mais e mais vidas através da informação, porque eu já tenho ao meu lado, e é uma estreia, o médico cardiologista, o doutor Gustavo Fernandes. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado, o senhor está no Saúde Master. Obrigado, Fábio, obrigado. Bom dia a todos, né? É um prazer, muito obrigado pelo seu convite para falar sobre temas tão importantes aqui, né? Para tentar te ajudar nesse seu objetivo aí de salvar vidas, né? Doutor, eu não tenho dúvida que vamos conseguir. Eu olhei, lógico, pesquisei, além dos inúmeros elogios quando souberam, através da divulgação antecipada, porque aqui tem planejamento, tem fundamentação, que o senhor estaria ao vivo aqui no programa Saúde Master. As pessoas começaram a exaltar um grande médico, um trabalho grandioso, salvando vidas e principalmente cuidando do nosso coração. Não é isso, doutor? É isso mesmo. Eu agradeço até pelas palavras, né? O meu trabalho frente lá no Hospital Metropolitano, tudo mais, na área assistencial,
mas também o meu segundo objetivo de vida também, que é essa questão acadêmica. Acadêmica, né? Isso, porque através da educação realmente a gente consegue ajudar a formação de novos médicos e com isso a gente consegue salvar ainda mais vidas. Então o que eu faço lá na área assistencial é muito mais potencializado, ajudando novos médicos na formação. Ajudando. E doutor Gustavo, eu achei uma coisa muito interessante, isso me empolga muito na pesquisa, a cada nova entrevista aqui no Saúde Mais. O senhor gosta muito, junto com a equipe, lógico, de analisar casos clínicos, né, doutor? É muito interessante porque esse intercâmbio, entendemos que é o que ajuda na atualização, no aperfeiçoamento e no diagnóstico perfeito. Não é isso, doutor? É isso. As doenças, elas se apresentam de um modo semelhante, mas cada caso específico é um caso a ser analisado. E uma coisa é você aprender a teoria, outra coisa é você aplicar aquela teoria na prática. Então, isso é que eu tento trazer lá, até no Instagram, para os alunos. Isso aí tem sido muito interessante, esse fomento à avaliação dos casos clínicos, para que a gente possa realmente divulgar e ajudar lá na ponta, né? Até porque o senhor é professor de cardiologia e clínica médica. Portanto, quando unimos a ação de ser, como é, um grande professor e um excepcional médico, nós temos aqui a fórmula perfeita para salvar vidas. Doutor, outra coisa que me chamou muita atenção, e eu fui pesquisar, já entrevistei, logicamente, outros cardiologistas que fizeram ou tiveram a formação no famoso e excepcional Instituto Dante Pazzanese. É uma referência, sem sombra de dúvidas, na cardiologia nacional. Não é isso, doutor? Isso, é o Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo, né? Então, é o maior instituto de cardiologia do país, rivaliza ali com o INCOR, entre os principais mesmo, né? E é o mais antigo, porque Dante Pazzanese foi o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, é um instituto que, você perceba que todas as pessoas com doenças raras, doenças que realmente matam bastante, elas procuram o Instituto Dante Pazzanese e o que é raro vira endêmico, ou seja, o que é raro vira comum para a gente lá. Então, aquela coisa, a gente vê os casos tanto que depois aquelas coisas começam a ser tranquilas para a gente, né? Assim, ser mais familiarizadas com isso. Aí eu achei interessante, porque o doutor tem esta formação excepcional, aí se une a um complexo médico-hospitalar aqui, que é o Hospital Metropolitano. Realmente, vamos dizer assim, um hospital que temos que sempre falar, porque é grandioso nas suas ações, uma equipe médica extraordinária no âmbito aí do controle geral do governo do estado da Paraíba. Não é isso, doutor? É isso. Então, a gente se forma lá em São Paulo, volta para cá e tem o prazer de inaugurar, né? Eu fui um dos inauguradores aí desde o começo do Hospital Metropolitano, e você percebe realmente que a gente consegue prestar para a população paraibana uma cardiologia, também na parte da neurologia e da doença vascular, uma tecnologia de ponta, tudo de melhor, tudo que se pode fazer de melhor no estado da Paraíba é o que se faz no Brasil e no mundo. Então, são coisas muito avançadas mesmo, que a gente tem um prazer de trazer e conseguir implementar isso aqui no estado da Paraíba. Então, realmente, o Metropolitano é algo que a gente exalta bastante. Muito importante, por isso que o nosso tema ele está bem fundamentado. Leiam aí, por favor. Use o seu coração para prevenir e vencer as doenças cardiovasculares. E já aparece aí, o Alisson já pode manter, os avanços nessa área são grandiosos, não é, doutor? Salvando vidas, avanços que poderíamos aqui demandar um enorme tempo falando, porque quando unimos a tecnologia de ponta, a inteligência artificial agora, no caso dos exames, a ação genética do DNA, várias e várias vidas nós vamos salvar. Não é isso, doutor? Perfeito. Perceba que, antigamente, um paciente tinha um infarto, não tinha o que fazer. Era rezar, repousar e ver o que ia acontecer. Muitas pessoas morriam. Com o passar do tempo, foram se identificando várias medicações. Então, os avanços começam daí. Da terapia medicamentosa como um todo.
Então, o AS, o clopidogrel, são medicações que afinam o sangue, estabilizam aquela placa aterosclerótica para impedir que haja um novo infarto, para estabilizar aquela placa e tratar o infarto naquele momento. Imagine, inclusive, acho que vai chegar nesses temas também, mas que o colesterol mais elevado, que não tinham o que fazer também, e da década de 90 para cá, as estatinas entraram para estabilizar e diminuir o tamanho da placa aterosclerótica, diminuindo o risco de infarto também. Então, uma série de situações, tanto medicamentosas como de dispositivos. Imagine hoje que a gente está fazendo, inclusive, troca de válvula percutânea pela cardiologia, que antigamente tinha toda aquela morbidade de se fazer uma cirurgia cardíaca complexa. Hoje em dia, a gente já consegue fazer com os novos dispositivos algo muito menos invasivo. Então, imagine o que é que vai surgir daqui para frente no futuro, né? Então, a gente está nessa expectativa aí, numa verdadeira transição, uma revolução dentro da cardiologia e da medicina como um todo, mas na cardiologia não poderia ser diferente quanto a isso. O doutor Gustavo Fernandes fala com imensa, né, sabedoria e propriedade. Eu me lembro, doutor, que se formos nos reportar alguns anos atrás, vamos por 15 anos, 20 anos atrás, se dissesse está com um problema no coração, a pessoa já morria antes de chegar no hospital. Hoje, algumas ações já parecem até corriqueiras, né, ou naturais, dentro do conhecimento e dos novos protocolos. E outra coisa muito interessante, até trouxemos para cá, ao vivo, transplantado, o primeiro transplantado 100% SUS do coração lá no Metropolitano. O senhor Willis esteve aqui conosco, deu um depoimento emocionante. Portanto, esses avanços são claros, são nítidos, não é isso, doutor? Perfeito, né? Então, assim, seu Willis, grande abraço para o seu Willis se ele estiver assistindo, foi o primeiro transplantado. E de lá para cá, muita coisa aconteceu também, até de fomentar a possibilidade das famílias de doação de órgãos. Várias pessoas seguem conosco lá no Hospital Metropolitano, na fila de transplante cardíaco, realmente necessitando de medicações que fazem com que o coração tenha uma assistência circulatória mais adequada. Então, do seu Willis para cá, já foram mais 3, só esse ano. Então, a gente está realmente transformando a vida dessas pessoas, está melhorando a qualidade de vida, está trazendo realmente para a população como um todo essa possibilidade de fazer um transplante cardíaco 100% SUS, e mesmo aqueles que não chegam à fila de transplante cardíaco, tanta coisa que a gente está fazendo atualmente, né? Então, realmente é uma revolução. É uma revolução. E nessa revolução, temos que ter cuidado, vai aparecer agora a hipertensão, não é, doutor? Silenciosa, na maioria das vezes, mas imensamente perigosa. Por isso que aparece aí, hipertensão, um perigo para o coração. E aí, doutor? Verdade. E o grande perigo é porque ela é totalmente silenciosa. Totalmente, né, doutor? Muitas vezes, né? Porque para ela dar algum sintoma, ela vai precisar realmente de níveis expressóricos muito elevados. Então, na maioria das vezes, é uma doença silenciosa. O que é que a gente caracteriza como hipertensão arterial? São níveis expressóricos acima de 140/90. É 14/9 de pressão arterial. Os níveis ótimos são abaixo de 12/8, 120/80. Só que perceba, as nossas artérias, desde o nosso nascimento, elas não são acostumadas a ter níveis pressóricos mais aumentados. E as artérias são paredes finas, elas têm paredes finas. Com o aumento da pressão arterial, o que é que vai acontecer? Se a gente mantiver aquelas paredes finas, elas estouram, digamos assim. Então, elas vão precisar se readaptar. Elas vão precisar ficar com a parede mais espessa. E isso vai causando todos os efeitos deletérios. Imagine também que a gente vai falar sobre outro tema da dislipidemia. Imagine uma placa aterosclerótica sendo submetida a uma pressão muito mais aumentada na sua capa. Então, isso existe um risco de ruptura, e com essa ruptura, levar ao infarto agudo do miocárdio. Então, está tudo interligado. A gente vai falar sobre alguns fatores de risco aqui, mas só que a hipertensão arterial é um fator modificável, que, mexendo sozinha nela, a gente conseguiria diminuir a mortalidade geral em muito uma proporção. Cerca de 1/3 da população adulta, na Paraíba, no Brasil e até no mundo, tem hipertensão arterial sistêmica. Então, é a condição crônica não transmissível, que a gente chama assim, né, mais prevalente na população adulta. Então, a gente precisa ter cuidado com ela. Doutor, só em me lembrar que está chegando o final do mês e as contas também, minha pressão já está aumentando, doutor. E aí, doutor? Verdade, a ansiedade também. Temos que ter cuidado, né, doutor? Tem que ter cuidado, porque imagina o seguinte, antigamente a gente via um leão, via um bicho na frente da gente, a gente tinha que a adrenalina subir e a gente correr. Só que imagine o que é a gente ter na nossa frente um estresse muito grande, parado.
Nosso corpo não está adaptado para isso. Não tem uma vasodilatação adequada para que a gente possa fazer o bombeamento do sangue. Então, o estresse é a mazela do milênio, né? Então, a gente tem que realmente ter cuidado com isso também. Doutor Gustavo Fernandes, doutor, estou me lembrando aqui, vou perguntar ao senhor, no caso ainda no tema, na medição da pressão. Nós temos hoje os aparelhos cada vez mais modernos e uma coisa que acontece muito, vai se medir naquele momento, aí começa a se dizer, eita, está errado, é a pilha, é a posição, vamos correr para o hospital, não vamos, é normal, e por aí vai. Doutor, o que seria mais adequado? Aquele aparelho de medição, o mais convencional, ou esses eletrônicos temos que nos preocuparmos com a pilha e tem que ser alcalina? E aí, doutor? Os dispositivos digitais, eles são recomendados até pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não tem problema. Contanto que seja o braquial, aquele de braço. E tem na farmácia também para comprar. Agora, qual é o problema? Ele tem que estar calibrado. Com o tempo ele vai entrando, ele vai descalibrando. Então, a gente tem que se ligar sempre para ter sempre ele atualizado, calibrado e tudo mais. Esse é um ponto. Então, evitar o de pulso e dar preferência para o braquial, de braço. Tudo bem. Outra coisa também é que a gente tem que verificar a pressão, pelo menos 5 minutos de repouso, com as pernas descruzadas, com a bexiga esvaziada, sem fazer atividade física pregressa, sem estar com a bexiga cheia, sem ter tomado café. Percebe como tem um monte de viés? Detalhes. Muitos, que muitas vezes passam batido. Muitas vezes. Ou então, doutor, eu vejo assim, pode complicar muito a ação daquele momento, né? Porque tudo está ligado com a mente. Aí, de repente, a pessoa já não fez uma medição apropriada e já está com a pressão alta, vai subir ainda mais, né, doutor? Vai subir ainda mais, vai ficar nervoso como ficou nas contas lá, né, do verdade, final do mês. Verdade, perfeito. doutor. Então, para isso, a gente tem que fazer, para diagnóstico de hipertensão arterial, a gente precisa ter 2 aferições separadas por pelo menos 2 dias. Então, se eu verificar hoje, estiver aumentado. Eu tenho que verificar amanhã também para ver se está aumentado. Perceba também que muitas vezes no consultório existe aquela famosa hipertensão do avental branco, né? O efeito do avental branco. Então a pessoa vai no consultório médico, passa lá com o cardiologista e fica nervosa. A isso dá-se o nome de pseudocrise hipertensiva. Então não é porque ela está com a pressão alta, é porque alguma coisa secundariamente fez com que aumentasse os níveis de pressão arterial. Por exemplo, se eu estou com dor, com certeza a minha pressão vai estar mais aumentada. Se eu estou ansioso, se eu estou com... Enfim, qualquer situação pode acontecer isso. Isso é uma das principais causas, inclusive, de procura no pronto-socorro por níveis pressóricos aumentados. Porque eu estou com dor de cabeça. Olha só o que acontece. Então, eu estou com dor de cabeça, verifico minha pressão. Aí a pressão vai estar aumentada. Se a pressão está aumentada, o que acontece? Ai, meu Deus do céu. Eu estou com dor de cabeça porque eu estou com a pressão alta. Eu vou no pronto-socorro. Mas muitas vezes é o contrário. Eu estou com dor de cabeça porque a pressão está alta. Não, eu estou com a pressão alta porque eu estou com dor de cabeça. E não o contrário. Entendeu? Entendi. E muitas vezes, o que é que a gente faz? A gente dá um analgésico e a pressão baixa. Porque existem, só para complementar isso, e por isso é importante, existem, dentro das crises hipertensivas, a gente tem alguns cenários. Da pseudocrise que eu falei, que a pressão elevada é uma consequência e não uma causa. E existem 2 outras chamadas urgência e emergência hipertensiva. A urgência hipertensiva é quando eu tenho uma elevação da pressão arterial, então a pressão diastólica, aquela mínima, fica acima de 110, 120 milímetros de mercúrio. Isso realmente a gente precisa baixar, mas não tem nenhuma lesão de órgão-alvo. Eu não estou infartando, eu não tenho encefalopatia hipertensiva, eu não tenho um AVC, eu não tenho alguma coisa mais avançada na retina. Então, eu não tenho problema em outros órgãos. Tudo bem, eu preciso baixar o nível de pressão arterial, mas não é um problema tão emergente assim. Mas a partir do momento que a pressão arterial alta está associada à dissecção de aorta, a infarto, a AVC, aí a gente precisa ter um cuidado redobrado e baixar isso urgentemente. Na verdade, é uma emergência, né? Então, o médico dentro do pronto-socorro, ele precisa diferenciar essas situações, principalmente afastar a emergência hipertensiva. Isso é o principal. Muito importante os esclarecimentos do doutor. Doutor, eu fico ainda mais estimulado quando, desculpem, além de um médico, eu estou entrevistando também um professor. A forma simples, né, didática, com que a informação é transmitida. E esse é um compromisso que assumimos aqui nesses 4 anos de Saúde Máster. Portanto, não tenho dúvida alguma, estamos salvando e iremos salvar centenas e centenas e centenas de vidas. Vamos ver, o próximo tema deve falar do infarto, diz, sinais de infarto em diabéticos. Nós notamos, né, os índices
já mostram que após a pandemia, vários fatores se intensificaram, ou seja, o mundo e o Brasil, as pessoas estão mais obesas, vem toda a questão ligada também com a diabetes e aí os infartos, que também são grandiosos, né, doutor? Muitas pessoas com todo o amparato que existe e que estamos a ressaltar, mas muitos ainda morrem por doenças no coração, não é isso, doutor? Principalmente os diabéticos. Principalmente os diabéticos. Diabéticos, portadores de doença renal crônica. Então, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. A cada 3 mortes no mundo, e aqui não é diferente disso, uma é por causa cardiovascular. E perceba que hipertensos são 1/3 da população, mais ou menos, que a gente falou, né, adulta. Os diabéticos são 10, 15% da população brasileira atualmente. Só que o problema é o seguinte, que esses são os diagnosticados. Só que os níveis de glicemia, elas alteram depois de um tempo. Ou seja, muitas vezes o paciente diabético ele já começa a ter alterações prévias que precedem, muitas vezes, 5, 10 anos ao diagnóstico. Por isso que toda vez que a gente diagnostica um paciente com diabetes tipo 2, a gente já tem que buscar alterações nos órgãos-alvo, que a gente chama. Retina, nos rins, no coração. Então, a gente precisa ter muito cuidado no diabético. Tá? Então, perceba, né? A gente vai falar, talvez, um pouco mais de obesidade, mas a obesidade é uma situação que, nessa transição demográfica aí como um todo do Brasil, cerca de 55% da população brasileira tem sobrepeso. E o sobrepeso é através de um índicezinho fácil de se fazer, chamado IMC, que é o índice de massa corpórea, que a gente pega o peso, divide pela altura e divide pela altura de novo. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Acima de 25 já tem um nível de sobrepeso. Perceba como isso é importante. E aí, o que é que acontece? O paciente diabético começar nessa situação, né? Sinais de infarto em diabéticos. Olha só, o diabético, muitas vezes, ele tem uma coisa chamada desautonomia. Então, cai uma pedrinha dentro do sapato dele, ele fica pisando um tempo, fica machucando o pé dele e ele não sente. E aí, qual é o grande problema do diabetes? É que esse açúcar aumentado ao longo do tempo, ele vai glicosilando, ele vai se ligando a algumas substâncias do corpo, principalmente de coagulação, de cicatrização, de defesa do corpo. Então, quando acontece essa situação, vai acontecendo uma feridinha no pé, por exemplo, a gente então vai sentindo e daqui a pouco ele já está com um buraco maior, é o pé diabético. Isso acontece também, essa desautonomia no coração. Muitas vezes o paciente diabético ele tem uns sintomas que a gente chama de atípicos. Ou seja, ele tem uma falta de ar, ele tem uma dor epigástrica no estômago, acha que são gases. E aí, muitas vezes, ele retarda o comparecimento a um pronto-socorro. Isso pode atrasar um pouco mais o diagnóstico. Né? Outra coisa importante também, como eu falei, né? 5 anos antes, mais ou menos, já começam as alterações metabólicas como um todo. Só que, perceba, então, que o paciente vai começar a ter essa questão de aumento da resistência à insulina, que a gente vai conversar também sobre isso, ao longo desse tempo. Então, geralmente, o paciente infarta jovem. E é uma doença multiarterial, não é uma artéria só que está comprometida. No coração, a gente tem 3 artérias principais. Muitas vezes, no diabético, as 3 estão comprometidas, em pacientes muito jovens. Tanto é que, quando a gente olha o cateterismo desses pacientes, a gente fala assim, eita, padrão de diabético, né? Porque são realmente alterações difusas, que ficam até mais graves da gente poder avaliar. Só para poder complementar, a questão da insulina. O que é a resistência à insulina? Então, a insulina é como se fosse um porteiro, dentro daquela situação que você falou para tentar facilitar, né, do professor. Então, é como se fosse um porteiro. O sangue está passando pela circulação, só que ela só entra na célula através desse porteiro, que é a insulina que ajuda na entrada. Se eu tenho uma resistência mais aumentada por conta da obesidade, do aumento de peso e tudo mais, vou tendo uma resistência à insulina, cada vez mais eu preciso de mais insulina para poder fazer esse efeito. E daqui a pouco, as células pancreáticas, que é o que liberam a insulina, elas vão cansando. Então, eu preciso cada vez mais de mais medicação, ou seja, existe uma medicação, por exemplo, chamada metformina, que ela diminui essa resistência à insulina, ajuda no trabalho da insulina para poder colocar o sangue para dentro. E aí, se ela não entra dentro da célula, o paciente fica como se fosse com fome, cada vez mais querendo comer mais e tudo mais, e o sangue fica cheio de glicose. Essa é a grande fisiopatologia, digamos assim, do início da diabetes. Tá? Então, qual é o problema? A gente precisa ter cuidado, porque os sinais são frustros, muitas vezes, no paciente diabético, pacientes mais jovens e, muitas vezes, uma doença mais grave do que da população em geral. Doutor Gustavo Fernandes, cardiologista, uma entrevista extraordinária. Doutor, eu sou um diabético com diabetes controlada, né? Fiz uma bariátrica há 4 anos e meio. Doutor, um pensamento aqui, né? Eu costumo pensar bastante.
Se eu fosse um médico, eu sempre pediria no exame, a nível da glicose, a que mede os últimos 3 meses. E o que é que eu noto nos exames? Muitos médicos só pedem aquele inicial da glicose que vai medir aquele momento. Ou seja, aquilo pode estar disfarçado, não pode, doutor? Imagina que se eu fosse fazer um exame amanhã, hoje, Certo. no domingo, digamos assim. Aí hoje de noite tem o São João. Aí vai vir aquela pamonha, aquela canjica. Aí você vai dizer, não, peraí, eu vou pegar só um pouquinho que amanhã de manhã eu vou fazer o exame. Não tem um efeito de mascarar, queira ou não queira? Se eu ficar um tempo a mais em jejum, talvez eu tenha uns hormônios contrarreguladores que aumentem, mas talvez se eu ficar mais tempo, se eu comer menos, talvez eu fique com uma glicemia menor. Então, tudo isso é mascarado. Então, o ideal, que é para a gente fazer realmente o diagnóstico de diabetes, a gente precisa de pelo menos 2 exames alterados. Preferencialmente, uma hemoglobina glicada, que a hemoglobina é uma substância que está lá no sangue, que na hemácia dura 3 meses, mais ou menos, 3 a 4 meses. Enquanto ela vai vivendo, vão se glicosilando substâncias, a glicose, que a gente consegue depois, através dessa análise, ver quanto é que é a glicemia média dos últimos 3, 4 meses. Então, esse é o pega-paciente. Ele diz assim, doutor, como é que está aqui minha glicemia de jejum? Eu disse, mas vamos ver a glicada. Quando vê a glicada, está alterada. Então, eu disse, tá vendo? Essa noite aqui, essa foto que você teve aqui no dia do exame, veio bom. Mas o filme, nos últimos 3, 4 meses, precisa melhorar. Então, a gente precisa otimizar ainda mais a terapia medicamentosa. Né? Então, o bom médico ele consegue realmente avaliar tudo. Então, o ideal é que a gente tenha, por exemplo, tem o TOTG, que é o teste de tolerância oral à glicose. A gente toma uma garapinha e verifica em 1 hora, 2 horas depois o nível de glicemia. Se ela estiver alterada, significa que talvez a secreção de insulina não esteja tão adequada, glicemia de jejum, a hemoglobina glicada. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente consiga avaliar da melhor maneira possível tanto o diagnóstico como a eficácia do tratamento do diabetes dos nossos pacientes. Doutor, eu acho a glicada, junto com os outros exames necessários, extraordinário, né? Porque há uma medição, como o senhor bem falou, estou bem acostumado, cerca de 3 ou 4 meses, aí tem um parâmetro e aquele parâmetro muito seguro para as outras avaliações, não é, doutor? Perfeito. E perceba que são 3 a 4 meses para trás. Então, para que eu possa baixar a glicada, são 3 a 4 meses para frente. Então, se a gente quer ver a nossa eficácia do tratamento, a gente olha uma nova glicada daqui 3, 4, 5 meses. Então, ajuda também a conduzir o paciente como um todo. Né? Ela é excelente. Outra coisa também, quando a glicada está muito alta, muitas vezes a terapia oral está insuficiente. Então, é um dos critérios para se iniciar a terapia com insulina. Os pacientes morrem de medo, mas quando a gente precisa realmente de insulina, significa que provavelmente existem alguns sinais de que o corpo já não está mais produzindo isso. Não adianta eu diminuir o nível de glicose do corpo, não adianta eu aumentar a excreção urinária de glicose. Eu preciso de uma reposição. Então, a glicada também é um dos parâmetros que a gente utiliza para poder ver até as fases mais avançadas do diabetes. Doutor, eu sei que o senhor se cuida muito, é bastante novo, está em forma aqui, o público está a observar, mas doutor, às vezes nos exames, pessoas que estão assim, fazendo exercício, tudo direitinho, quando vai medir as taxas, elas dão bem alteradas e a pessoa fica se perguntando, estou me alimentando bem, estou fazendo exercício, estou me cuidando, e essas taxas alteradas, aí tem médico que diz, até certo ponto é normal, essa taxa em uma pessoa pode ir até tal índice. Como o senhor vê essa história toda dos exames? É porque a gente tem uma situação multifatorial, né, Fábio? Então, a gente tem a questão genética e a questão de hábitos de vida e costume. Então, aquela pessoa já nasce com a predisposição genética para diversas coisas na nossa vida. Eu costumo dizer só o seguinte, é como se a gente nascesse com vários copos para determinadas condições de vida, cheios, ou com muita ou com pouca água para determinadas condições. Tem gente que nasce com um copo cheio para câncer de pele. E basta um pouquinho de sol na vida para poder ter câncer de pele. Esse copo transborda. Tem gente que nasce com um copo seco, digamos, para câncer de pulmão. Fuma a vida toda e não acontece nada. Tem gente que nasce com um copo mais cheio, basta ser tabagista passivo e acaba acontecendo alguma situação como essa. Então, nas doenças cardiovasculares, da mesma forma. Então, aquele paciente já nasce com a predisposição genética para o diabetes, digamos isso. Né? E aí, de repente, por mais que você tenha um cuidado ao longo da vida, você pode desencadear isso. E ao longo da vida, a gente vai derramando mais água ou menos água com mais ou menos velocidade,
em cada copinho desses. Eu não consigo controlar quanto de água a gente nasce no copo, mas eu consigo controlar a velocidade com que a gente deposita a água, que são os fatores de risco modificáveis, que são os hábitos de vida e costume que a gente consegue fazer. Então, é essencial que a gente faça realmente atividade física adequada, uma alimentação saudável, como foi amplamente falado aqui pela doutora Clarissa no bloco anterior, né? Então, é excelente o modo como ela falou, fica até mais fácil de falar depois dela ter comunicado tanta coisa, mas hábitos de vida e costume são importantíssimos, mas muitas vezes não definem se o indivíduo vai ter diabetes ou se não vai, se vai ter um infarto ou se não vai. Existem outras coisas dentro desse cenário. Esclarecimentos que só poderiam vir de um grande médico a meu lado, o cardiologista, o doutor Gustavo Fernandes. Eu quero falar do Doutor Vacina, que é outra franquia nacional que patrocina o programa Saúde Master. O Doutor Vacina já está em quase 50 cidades do país. Em João Pessoa, mais precisamente na unidade do Doutor Vacina, que fica localizada no Meg Shopping. Tanto na parte externa do Meg Shopping, você já irá visualizar o Doutor Vacina. E eu costumo dizer, a verdade inclusive, que o Doutor Vacina tem as melhores vacinas do mundo pelos menores preços do Brasil. Aí aparece o Doutor Vacina no Meg Shop, brevemente outras unidades aqui na Paraíba e uma nova unidade em Recife. Portanto, o Doutor Vacina é uma das franquias na área da vacinação que mais cresce no Brasil. Vocês vão notar aí, inclusive, a médica que já esteve aqui, proprietária da franquia Doutor Vacina, que é justamente a doutora Adriana Mattioli. Ela aparece aí ao centro com parte da sua equipe, sempre pronta quando o assunto é vacinação. E nós sabemos, o Saúde Master está aqui para comprovar. As vacinas salvam e salvarão sempre. Notem que estamos no inverno, há todo um alerta na vacinação para crianças, para adolescentes, para idosos, não importa. Esse conjunto de vacina aí é primordial. A da gripe com a da pneumonia. E outro detalhe, o leque de vacinas grandioso que compõe o Doutor Vacina, unidade Meg Shop em João Pessoa. Maiores informações direto aí pelo telefone que aparece no WhatsApp, o 981925555. Estamos ao vivo. É o segundo bloco, uma edição especial, uma interação maravilhosa, um médico que eu posso dizer excepcional, um linguajar muito apropriado, uma didática facilitadora, mostrando aí a importância de cuidarmos do nosso coração. E um tema muito propício que aparece aí na tarja. Use o seu coração para prevenir e vencer as doenças cardiovasculares. Vamos ver o próximo tema que virá para que o doutor Gustavo possa argumentar. Obesidade e as doenças cardíacas. Lógico, já exaltamos toda a ligação, mas sempre a observação, porque a obesidade é grandiosa e mais incidente ainda no nosso querido Brasil. Não é isso, doutor? Perfeito. Infelizmente, né? Então, as pessoas com sobrepeso, principalmente com obesidade, estão superando até as pessoas com baixo peso no Brasil. Então, perceba só o seguinte, a gente já falou, né, sobre o IMC, então você pode calcular até em casa. Então, se a gente pega o peso dividido pela altura de novo, ou seja, peso pela altura ao quadrado, a gente acha o IMC. E através dessa medida simples, a gente consegue ver os indivíduos que estão com peso normal, adequado, aqueles que estão com sobrepeso, ou seja, um sobrepeso é acima de 25 até 30, 30 para cima é obesidade. E aí vai grau 1, grau 2, grau 3.
né? Só o fato de se tratar a obesidade, a gente já consegue melhorar todos os outros desfechos, praticamente. Vários indivíduos que fizeram, por exemplo, a cirurgia bariátrica, eles conseguiram se livrar de diversas medicações, ou, no mínimo, reduzir bastante o uso delas. Logicamente que tem os outros cuidados, tudo mais com a bariátrica, e lembrando que a bariátrica, digamos, é uma última opção de tratamento. Tem várias outras coisas que a gente pode fazer, que, inclusive, a doutora Clarissa trouxe aqui no bloco anterior. Perceba também, que a gente já comentou, 55% da população adulta brasileira tem sobrepeso, 18% da população adulta tem obesidade, índice de IMC acima de 30. Esse índice foi aumentando nos últimos 30 anos, mais de 4 vezes para os indivíduos do sexo masculino e mais de 2 vezes das mulheres. Olha como é importante, né? Está aumentando muito e muito rapidamente, principalmente pela nossa expectativa, a qualidade de vida como um todo, né? A correria do dia a dia, dormimos um pouco pior do que antes, quer dizer, bem pior do que antes, o estresse como um todo e a alimentação. Então, esses são os componentes que a gente precisa realmente ficar atento. Existe uma situação chamada síndrome metabólica. Aí junta tudo, porque são os indivíduos com obesidade, 102 de circunferência abdominal para os homens, 88 para as mulheres, tem triglicéridos aumentados, o HDL, que é o colesterol bom, a gente fala assim, né? O HDL é o faxineiro, ele passa limpando as artérias. E a gente fala que o HDL é como se fosse, hoje Deus livrou, é o colesterol bom. E o LDL é o colesterol ruim, são as partículas pequenas e densas que elas entram dentro da placa aterosclerótica, inflamam e realmente fazem com que haja a alteração da placa aterosclerótica, levando ao infarto, AVC, enfim. E a gente chama que o LDL, logo Deus leva, para lembrar que é o colesterol ruim. Né? Então, a gente precisa ter atenção. Como é, doutor? Repete aí, doutor. Achei interessante. O HDL, colesterol bom, que é hoje Deus livrou. Hoje Deus livrou. Graças a Deus. Doutor, sensacional. O senhor é entrevistado de número agora 488 e foi informação muito interessante. Vou já observar nos novos exames, né, doutor? Fica mais fácil, doutor. E o LDL é logo Deus leva. Deus leva. Só que o nível de LDL que a gente precisa depende do fator de risco cardiovascular. Então, aqueles pacientes que já infartaram, perceba, 50 abaixo o nível de LDL. Aqueles pacientes de alto risco, e na maioria das vezes os pacientes diabéticos que a gente já conversou, eles já são considerados como de alto risco cardiovascular, abaixo de 70. Os pacientes com risco intermediário, abaixo de 100, e os pacientes com risco baixo, abaixo de 130. Então, via de regra, qual é o meu índice ideal de colesterol? Depende da sua classificação de risco. Então, a obesidade, ela mistura tudo isso, principalmente nessa situação de síndrome metabólica. E tem uma coisa importante também sobre a obesidade. Muitas vezes, com o aumento do peso, do ganho do peso, a gente vai tendo, por exemplo, doenças, principalmente do joelho. Isso faz com que haja um impacto na atividade física. Muitas vezes ele precisa fazer bicicleta ergométrica, né, hidroginástica, para poder fazer alguma atividade física. E outra coisa também, muito nova, que a gente está estudando muito atualmente, são as doenças do sono, principalmente a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que aumenta bastante nos indivíduos com índice de massa corpórea mais aumentada. Então, se o paciente ronca muito à noite, né, tem um companheiro, uma companheira que está dizendo realmente que tem um aumento da quantidade de sono, aquelas apneiazinhas durante a noite, está acordando muito durante a noite e está ficando com sonolência diurna excessiva, se ligar que isso pode ser uma das causas de arritmias, pode ser uma das causas de hipertensão arterial secundária. E perceba que medidas não farmacológicas, como perda de peso e atividade física e nutricional, podem melhorar. Às vezes, use CPAP, um aparelhinho para poder auxiliar no sono, também podem ajudar. É interessante, cheguei até a usar esse aparelho antes de fazer a cirurgia bariátrica e realmente assim é sensacional e em muitos casos é necessário. Doutor, eu estou com um pensamento aqui, há cerca de 2 semanas, eu creio, eu perdi um amigo porque na infância, em Campina Grande, eu conheço ele por Dudu, né, nós chegamos a jogar bola e ele teve um infarto fulminante. E as pessoas costumam dizer, se tivesse feito tal exame, poderia ter evitado. A gente escuta muitas vezes isto em alguns casos. Quais seriam os exames mesmo que temos que estar atentos para prevenir uma situação como essa? Então, isso é muito comum, né? E a gente escuta muito assim, eu fiz um check-up recente e não deu nada. Ou então, fulano de tal morreu e não fez nada de exame.
Só que é muito variável. Dentro da cardiologia, dentro daqueles avanços que a gente falou no começo, são vários os exames, os métodos diagnósticos que hoje em dia a gente tem no arsenal. Só que perceba, né? Cada um para uma indicação. Então, começar pelo eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame muito barato, bem disponível. Geralmente faz parte da consulta já com o cardiologista. E ele mostra algumas situações, como, por exemplo, lesão de órgão-alvo. A gente já consegue ver que o coração já está sofrendo por uma hipertensão arterial já prolongada. A gente consegue ver se tem algum distúrbio de ritmo, algum bloqueio dentro do coração. Consegue ver se já teve um infarto prévio. Então, começa de um eletrocardiograma simples. E os exames, é importante a gente lembrar que são complementares, a gente chama de complementar. Hoje em dia, a gente sai meio que, né, a maioria, muitas vezes, atirando para todo lado, mas tem que ser racional, porque a gente tem que pensar na clínica do paciente, no exame físico adequado, e aí, com base nas nossas hipóteses diagnósticas, a gente vai partir para os exames complementares. Perceba, um paciente, indivíduo jovem, de 20 anos de idade, sem dor, sem nada, se ele não tem absolutamente nenhum fator de risco, seja individual, seja familiar, você gostaria de pedir, por exemplo, para ele, para pesquisar uma alteração na coronária, um cateterismo cardíaco, que queira ou não queira é invasivo, tem contraste e tudo mais, ou vamos começar por um exame que é muito sensível, como a gente chama, que consegue detectar a maioria das situações, mas que não é tão específico como um teste ergométrico. Um paciente como esse, às vezes a gente quer um teste ergométrico. Se ele vier alterado, opa, eu não esperava que viesse alterado. Vamos prosseguir na nossa discussão, na nossa investigação diagnóstica? Então, isso já começa daí. Agora, imagine um segundo cenário. Paciente de 65 anos, hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista, obeso, sedentário. Todo mundo na família dele morreu aos 64 anos de idade, ele tem 65. Ele está com a dor torácica típica, aquela de livro de infarto. Será que eu peço um teste ergométrico para esse paciente? Ou ele vai direto para um cateterismo? Então, existe, dentro desse cenário, dentro de um paciente totalmente assintomático de baixo risco, há um paciente de muito alto risco cardiovascular com a probabilidade pré-teste, ou seja, eu não fiz nenhum teste nele ainda, mas eu sei que a chance de ser um infarto agudo do miocárdio nesse paciente segundo é muito alta. Eu tenho que partir para um exame que vai fechar diagnóstico ou afastar. Se um cateterismo é normal, fez um cateterismo desnecessário. Graças a Deus que a gente fez. Agora a gente sabe que essa dor torácica dele não é do coração. Vamos partir para as outras coisas, porque é a que mata. A que mata é a doença cardiovascular. Então, a gente precisa se preocupar em afastar, principalmente, a doença cardiovascular como primeira hipótese diagnóstica nesse cenário. Nesse espectro, entre esses dois pacientes, aí a gente vai realmente usar um ecocardiograma, usar uma angiotomografia de coronárias, usar cintilografia miocárdica. Aí tem um mapa, porque é aquela coisa que a gente falou, né, da hipertensão do avental branco. Então, se eu tenho uma hipertensão do avental branco, eu chego no consultório, a pressão está aumentada. Mas em casa? E durante o sono? Será que a média está mais alta ou mais baixa? Será que o remédio que eu vou dar é melhor que eu dê de manhã, de tarde ou de noite? Então, hoje em dia, a gente tem um arsenal terapêutico e de diagnóstico que a gente consegue realmente individualizar o tratamento dos nossos pacientes da maneira mais adequada possível. E não simplesmente fazer uma receita de bolo para todo mundo, né? Doutor, eu sei, obviamente, dos grandes avanços, né, em todos os setores da cardiologia. Mas também não sei porque a palavra cateterismo me dá medo, doutor. Eu não sei, assim, se alguma coisa da minha memória afetiva ou algumas situações assim que eu presenciei, mas eu tenho um pouco de medo, apesar que eu sei que é bastante seguro hoje. E aí, doutor? Antigamente, eu acho que era um medo maior, né? Porque assim, sim. Às vezes, não, porque fulano morreu fazendo cateterismo. Hoje em dia é um exame muito seguro. Logicamente que é um exame invasivo. A gente tenta não chegar no cateterismo. Vai chegar quando realmente for necessário. Mas é um exame seguro, que é feito realmente rapidamente. E é o exame padrão ouro para que a gente tenha certeza sobre a presença ou ausência de doença coronariana. Então, um cateterismo normal, a gente fica tranquilo. Então, lógico que existem complicações locais, por exemplo, de punção, existe risco de dissecção de coronária, existe. Mas tudo em medicina, a gente tem que pensar sempre risco-benefício de indicação dos procedimentos. Então, será que o risco de fazer o cateterismo é maior ou menor do que o risco de não fazê-lo? Nesse cenário que a gente indica um procedimento. Não vai indicar um cateterismo para todo mundo, como naquela situação que a gente conversou, num cenário como aquele. Mas, muitas vezes, não fazer o cateterismo é aquela situação. Eu devia ter feito o cateterismo, não fiz. Então, a gente precisa ter cuidado quanto a isso. E, hoje em dia, se for indicado, pode fazer, que realmente está seguro. Logicamente que procurando um profissional, né, de confiança do seu cardiologista, um profissional realmente que tem experiência em fazer, num centro realmente adequado, para que a gente possa ter o melhor tratamento possível. Nesse contexto, nós temos aqui outro patrocinador que é extraordinário. Eu me refiro
ao grande nutrólogo, inclusive PhD em nutrologia, o doutor Alexander Gomes de Azevedo. O meu amigo, doutor Alexander, com clínica agora também na maravilhosa cidade de João Pessoa, antes só atuava em São Paulo, está se revezando agora, os pedidos são muitos, 15 dias ele fica no consultório dele em São Paulo e 15 dias atuando aqui no consultório na cidade de João Pessoa. Notem que as vertentes do doutor Alexander são imensas. Ele é palestrante, ele é escritor, inclusive de diversos livros e livros que são famosos. Eu tenho alguns desses livros, ó. Um dos mais recentes que está aqui comigo, esse livro está causando uma sensação extraordinária, salvando vidas, a terapia nutrológica para autistas. Mas não fica só aí. Outro sensacional que eu estou lendo agora, você encontra nas plataformas, que é Pais Inteligentes, Filhos Saudáveis. E ele criou um método, o doutor Alexander, que para cada tipo sanguíneo ele tem um procedimento e uma dieta. Isso exaltado em livros. Está vendo aqui, ó, os tipos sanguíneos, e a partir daí você tem o livro para o seu tipo sanguíneo. Portanto, é muito fácil você se comunicar com o doutor Alexander. Basta ir agora no Instagram, é o melhor caminho, você vai colocar Dr. Alexander Gomes. Vou repetir, @Dr. Alexander Gomes. E aí, através do link que está lá na bio, você vai conseguir marcar a sua avaliação. Repito, um dos grandes profissionais do Brasil, uma referência nacional. Inclusive, ele não gosta muito quando eu falo, mas ele ficou muito conhecido como médico das celebridades. Mas atendendo agora nos planos de saúde aqui em João Pessoa e para todo o Brasil. Portanto, pensou em qualidade de vida, em medicina integrativa funcional, você vai pensar no magnífico doutor Alexander Gomes de Azevedo. Nós estamos quase no final da edição do programa Saúde Master, essa edição que eu caracterizo de São João, mas estamos aqui salvando vidas ao vivo. Entrevistas presenciais. Durante toda a época crítica, inclusive, da Covid, nós estávamos aqui ao vivo e de forma presencial. Portanto, esse é um compromisso selado, é uma marca do programa Saúde Master. E com a entrevista, eu posso dizer, esclarecedora, com o cardiologista, o doutor Gustavo Fernandes. Vamos ver a próxima tela que aparecerá, creio que está no âmbito dos exames, que já falamos, o doutor vai ressaltar ainda mais, os distúrbios endócrinos e metabólicos. Doutor, são muitos os distúrbios, né? Temos que estar atentos, como o senhor falou, às nossas taxas, que é o que irão produzir os mecanismos numéricos para que o senhor faça uma avaliação precisa e venha a salvar mais vidas, não é, doutor? Perfeito. Então, a gente já comentou várias vezes sobre isso, né? Então, níveis de LDL, níveis de HDL, triglicérides, precisar saber também quanto é que está a glicemia, a hemoglobina glicada, talvez níveis renais também, né? Então, são uma série de situações do fígado. Então, a gente acaba fazendo uma anamnese, então uma avaliação clínica pormenorizada de cada paciente. Através disso, logo depois, a gente pede o exame físico para poder afastar ou confirmar nossas hipóteses. Depois a gente segue para os exames complementares. E nessa dos exames complementares entram também os exames laboratoriais, queira ou não queira, que eles são importantíssimos. O nosso metabolismo, a gente consegue avaliar uma série de outras situações. E controlar essas taxas também fazem com que a gente consegue
chegar, no final das contas, a diminuir o risco, porque o cardiologista, muitas vezes, ele quer diminuir duas coisas, né? Ele quer fazer prevenção primária, ou seja, evitar que a pessoa tenha um infarto, evitar que a pessoa tenha um AVC, que, na verdade, é a mesma coisa, só que no coração e no cérebro. E depois que a pessoa tem, infelizmente, a gente evita de um modo secundário. Então, a gente faz prevenção primária e prevenção secundária. Então, a gente tem que controlar, na verdade, esses fatores de risco. E os fatores de risco só são identificados através dos exames, através da análise em cima, né, do acompanhamento clínico frequente para que a gente possa realmente ter os desfechos adequados. Nós vamos ver agora, na sequência, já pode o Alisson agradecendo a eficiência do Alisson e do Gessé, dando um verdadeiro show, e a produção da Verônica Amorim. Notem aí, doutor, eu tenho, vamos dizer, exaltado muito, já trouxe inúmeros profissionais, e aí o tema diz tabagismo e os riscos ao coração. E eu estou dando grande ênfase visual ao terrível, ao cigarro eletrônico. Virou uma loucura, principalmente entre os jovens, os adolescentes, e essa é a grande finalidade da indústria para enganar essas pessoas que terão doenças terríveis, e já há dados mundiais comprovando o cigarro eletrônico e os malefícios, vou repetir, terríveis ao seu coração. E aí, doutor? Exatamente isso. Então, o cigarro tradicional, ele foi realmente implementado dentro da nossa sociedade, nos filmes, né, de faroeste, aquele galã bonito, fumando. Então, isso trazia dentro do sensório como um todo da população que fumar era bom. E a partir de políticas públicas, incentivo, de realmente esclarecimento da população, a gente viu os malefícios terríveis que o cigarro traz para a nossa sociedade como um todo. Então, é proibido fumar em ambientes fechados, a taxação, né, impostos em cima. E, realmente, o Brasil é um dos países, dentro do mundo como um todo, que realmente conseguiu reduzir bastante o nível de tabagismo. Mas cerca de 10% da população brasileira ainda fuma. E o pior é essa situação que você trouxe, né? Esses dispositivos aí, esses vapes, que vieram como uma marca da indústria de tentar fazer um tratamento anti-tabagismo. Ah, não, o pessoal vai parar de fumar substituindo isso por um vape como esse, né? Que é o pendrive, enfim. Só que o que é que acontece? Você vai trocar um vício por outro e vários estudos mostram realmente malefícios para a saúde. Então, olha só, a nicotina é o que traz a adesão. E só ela, per si, já traz diversos efeitos deletérios para a saúde cardiovascular. Fora todas as outras toxinas, né? Câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de faringe, de boca, enfim. Então, todos os malefícios do cigarro tradicional, e a gente ainda não tem todos os dados, mas todos os dados mais recentes mostram que esses vapes também trazem malefícios e não devem ser utilizados. E é uma pena, né, que a nossa população mais jovem, eu vejo inclusive estudantes, alunos meus, quando se reúnem para fazer alguma coisa, usando. Então, isso dá realmente uma dor no coração, literalmente. É verdade. Nós estamos quase no final dessa edição sensacional, inédita e exclusiva do programa Saúde Master, entrevistando o cardiologista, o doutor Gustavo Fernandes. Os elogios aqui são imensos, repito, a forma didática. E aí mostra também o grande professor que o doutor Gustavo Fernandes é. Doutor, ainda ministrando aulas habitualmente, assim, equacionando o horário no dia a dia? Eu me considerava antes 90% médico, 10% professor. Hoje em dia já é meio a meio, viu? Meio a meio. Meio, que sensacional isso, é muito, né? Bom, porque eu estou lá na graduação, dentro dos alunos no 6º período de medicina, estou no internato da clínica médica, né, que é cardiologia, clínica médica, e também estou na residência médica. Então, o Hospital Metropolitano, dentro da sua vanguarda como um todo, a gente consegue trazer a parte educacional também. Então, são 2 serviços que têm residência médica de cardiologia aqui no estado da Paraíba, sendo o Metropolitano um deles. Eu sou também um dos preceptores da residência de cardiologia do lado metropolitano. Então, isso aí realmente assim foi um despertar. Eu sempre gostei de dar aula, mas nos últimos anos, realmente, eu percebo que talvez a minha missão seja ainda mais completa dentro da sala de aula, dentro da instrução como um todo, assim como também na parte assistencial. Verdade. Doutor Gustavo, eu queria exaltar nesse finalzinho de programa também, queria uma palavra do senhor. Nós lançamos, inclusive aqui no programa Saúde Master, o programa Coração Paraibano.
está fazendo uma grande diferença e efetivamente salvando vidas. Quando a gente olha a história do projeto, o protocolo que foi firmado, creio, junto com a USP e encabeçado aí também pelo governo do estado da Paraíba, é uma coisa incrível. São pessoas, muitas vezes, que tiveram uma ocorrência cardíaca e moram no interior aqui da Paraíba, que literalmente iriam morrer, se não fosse o programa. Portanto, eu tenho recebido os dados aqui, é uma coisa maravilhosa. E aí, doutor? A gente tem que realmente exaltar o governo do estado, né, o governador João Azevedo, o secretário de saúde, doutor Johnny, a PB Saúde como um todo, que comprou realmente o projeto, né, doutor Luiz Gustavo, doutora Roberta, que é uma das a coordenadora também, doutor Luan, doutor Matheus Agra, doutora Nathalie, lá do Hospital Metropolitano. Realmente é um projeto que, imagine, a pessoa tinha um infarto, ficava na UPA, muito tempo até conseguir fazer um cateterismo cardíaco, por exemplo. Hoje em dia, a gente consegue ter cardiologistas 24 horas por dia, 7 dias na semana, lá de plantão. Chegou um eletrocardiograma de um paciente de risco, ele já consegue avaliar e já consegue dar a conduta. Se esse paciente vai para um cateterismo de urgência, e a gente tem dentro das 3 grandes macro-regiões, né, Grande João Pessoa, ali em Santa Rita, no Hospital Metropolitano, Hospital de Campina Grande, lá no Hospital de Trauma, e no Hospital de Patos. Então, perceba que a gente consegue fazer com que o paciente tenha um cateterismo, que é o melhor tratamento possível, inclusive com angioplastia, se for o caso, dentro do tempo hábil. E se por acaso não for nesse cenário de um cateterismo de urgência, a gente consegue fazer o trombolítico, que é uma outra medicação que tem em outras grandes regionais da Paraíba. Então, é um projeto realmente que, assim, é um grande prazer para o estado da Paraíba, é um benefício enorme, que a gente realmente vai trazer. Daqui a 6 meses, 1 ano, a gente já vai conseguir ver realmente os números de doença cardiovascular, as mortes por doença cardiovascular despencando no estado, se Deus quiser, né? E outra, com um tratamento rápido, efetivo, a gente consegue, inclusive, diminuir a morbidade, que é a sequela causada pelo infarto. Inclusive, né? O paciente vai ficar, inclusive, sem insuficiência cardíaca, se for muito rápido. Isso é uma coisa espetacular. Doutor Gustavo Fernandes, cardiologista, nós estamos chegando praticamente no final. Doutor Gustavo, eu quero sinceramente assim agradecer primeiramente a Deus pelo senhor existir e eu não tenho dúvida. Fizemos uma grande entrevista e o senhor é um médico extraordinário. É impressionante o conhecimento e não só isso, a disseminação desse conhecimento, que eu creio que é o mais importante, é o que fundamenta o programa Saúde Mástica. Quando eu digo que os senhores, as senhoras estão diante do melhor programa de saúde da TV brasileira, eu não estou exagerando. Eu tenho certeza absoluta, porque temos grandes profissionais como o doutor Gustavo Fernandes. Doutor, as palavras finais eu queria também deixar o senhor muito à vontade para dizer das redes sociais, onde o senhor atende, ou seja, as câmeras, que são muitas aqui do Sistema Master de Comunicação, estão à sua disposição. Primeiro, agradecer ao convite, né? Eu tenho certeza que temos objetivos em comum, essa questão de salvar vidas, porque inicialmente eu estava lá na minha área assistencial, eu ajudava 10 pessoas dentro da minha enfermaria, de repente eu passo para a coordenação da cardiologia da enfermaria, e aí eu começo a ajudar 30, e daqui a pouco eu passo a coordenação da cardiologia do Hospital Metropolitano, e com isso a gente vai aumentando cada vez mais, e com o ensino a gente dissemina ainda mais essa situação. Então, o meu objetivo, no final das contas, é esse, né? Todo mundo que faz o juramento dentro da formatura de medicina, é isso que quer, em última linha, né? Então, que bom que a gente pode estar aqui no dia de São João, ajudando a população aí a tirar algumas dúvidas, e eu fico também à disposição dentro das redes sociais, né? Eu tenho mais um Instagram mais voltado para os alunos, para tentar deixar dessas dicas práticas como um todo, mas todo mundo fica à disposição. Chama de Dr. Dr. Gustavo S. Fernandes, S de Soares. Dr. Gustavo S. Fernandes. Estou lá à disposição, enfim, né, boto alguns casos clínicos, inclusive a população interage bastante, quando possível. Verdade, eu observei lá, doutor, Chegou sensacional, lá, né? de parabéns. Estamos à disposição. E atendo também nas quartas-feiras, lá dentro do Instagram tem os contatos da clínica e tudo mais. A população vai ser um prazer poder ajudar também de forma presencial quanto a isso, tá? Então, um grande abraço e agradeço muito o convite, como eu disse.
Doutor Gustavo Fernandes, muito obrigado. Nós estamos encerrando. Eu quero desejar, lógico, em nome de todo o Sistema Master de Comunicação, um extraordinário São João, e vou, além do mais, comunicar que teremos edições agora, julho e agosto, quando iremos completar 4 anos de Saúde Master e mais de 500 entrevistas ao vivo e presencial. Vocês vão ver coisas que nunca foi observada, nem falada, nem transmitida na TV mundial. Eu posso dizer isso com absoluta certeza. Já está aqui na minha mente, já está projetado os programas, os grandes programas, os convidados extraordinários da área de saúde dos meses agora de julho e agosto. Aí vamos completar 4 anos e iremos seguindo com esse compromisso de salvarmos vidas. É essa a eficiência. E nesse leque eu quero até anunciar, e assim, com muita gratidão e reconhecimento, que nós vamos passar a ter, a partir do próximo programa, já será julho, inclusive dia 1º de julho, um novo patrocinador. Vocês são sabedores que todo mês eu assumi um compromisso de fazer e de trazer um bloco PET. E tem causado uma sensação enorme. A gente não admite mais aqui no programa o profissional da área PET que não venha com seu animal de estimação. E a partir daí já foram o quê? Lógico, cães, gatos, jacaré, coruja, arara, falcão, sapo, lagartixa, o tubarão não consegui ainda, mas um grande novo patrocinador nós passamos a ter aqui. Vai se unir a esse leque de excelência que você só encontra aqui no programa Saúde Master. Deve aparecer aí, eu creio que tem uma imagem, porque ele é um grande veterinário, está aí, passa a ser um novo patrocinador do programa Saúde Master, o veterinário, o médico veterinário, doutor Edson Mauro, mais conhecido como doutor Mauro, sinceramente, um dos grandes cirurgiões da área PET, eu posso dizer, do Brasil. E a clínica que ele comanda, com grande equipe, a nave, essa nave que salva tantas vidas de animais, é incrível. Estive lá diversas vezes, ele foi entrevistado, virá outras vezes. Pessoas do Brasil inteiro chegando com seus pets para que o doutor Mauro e a equipe possam analisar e muitas vezes operar, mas com extremo sucesso. Portanto, é essa linha, e daqui o nosso agradecimento a todos que fazem parte da nave e os vários patrocinadores que compõem o programa Saúde Master. Daqui estamos encerrando, sempre com Deus no coração e dessa vez desejando um extraordinário São João.